É interessante porque eu sou dono de uma barbearia, mas eu fiz o curso de cabeleireiro. São duas unidades hoje da barbearia Dom Pedro, são 17 cadeiras em cada unidade. Meu nome é Pedro Braga, eu tenho 35 anos, sou pai da Mariana, da Martina e do José e sou casado com a Relai. Minha história se encontra com o Senac a partir do momento que eu queria me profissionalizar, porque até hoje nossa profissão é vista como informal, né? Graças a Deus cada vez mais esse preconceito está sendo quebrado e cada vez mais pessoas querem se tornar barbeiros, cabeleireiros, enfim, trancistas, né? Então, visagistas também, então assim, são diversas as áreas de atuação da nossa profissão. Eu me encontrei com o Senac naquele momento que eu queria transformar a minha história e parar de ser um amador. Ser aquele cara que tipo aprendeu no YouTube, né? Não, eu queria ser o cara que tem propriedade para falar, que sabe o que está falando, que sabe explicar para o cliente o que está sendo feito, o procedimento correto, o que aconteceu, o que não deveria estar acontecendo ali naquele caso, como deveria ser cortado o cabelo. Então eu fui esse cara que quis entender na íntegra o que é o conhecimento. E o conhecimento, ele transformou a minha história, né? Eu comecei minha barbearia num momento muito difícil da minha vida e eu precisei começar do zero, com a bolsinha nas costas e com a coragem de começar. E 10 anos depois, eu me encontro hoje, né, com duas unidades, mais de 12 pessoas trabalhando comigo. Recentemente fui homenageado pelo Juarez Leite, que é um profissional visagista fantástico, porque através do conhecimento e da educação, hoje eu tenho conhecimento para passar, né? Então, para mim, ter esse momento com vocês aqui é muito especial, assim. Num momento muito difícil, eu deixei de falar com meu pai um tempo, acabei que passei um ano praticamente sem falar com ele e foi no momento que eu escolhi ser barbeiro. E meu pai como professor, para mim, eu acho que para ele deve ser muito especial, ele tá vendo o instituto, né, técnico da minha profissão, vindo me homenagear de alguma certa forma, me prestigiar. Então isso se torna um momento muito especial para mim, né? Porque o potencial de uma barbearia ou de um salão, ele é gigantesco. Só que as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque ninguém ensinou, ninguém correu atrás de conhecimento. E o conhecimento é justamente o que transforma essa situação. É onde você realmente entende o quanto de potencial você tem naquilo que você muitas vezes nem acredita. E foi justamente essa informalidade onde eu via profissionais como o seu Elias, né, o próprio Juarez cobrando R$3.000. Eu fiquei me perguntando por que um cara cobra R$3.000 na mesma coisa que eu cobro R$40 na minha barbearia. Então, a sede de aprender foi o que me levou hoje a ter esse resultado, né? Não só através do Senac, porque o Senac é uma porta absurda para oportunidades, né? De você conhecer um professor que conhece um empresário, que conhece uma outra pessoa, ao invés de você aprender sozinho e muitas vezes quebrar a cara. Eu acho que você não investir nisso, você acaba perdendo em outras coisas. Por exemplo, uma coisa que a educação encurta o caminho é do tempo. O tempo que você leva para ter o resultado que você queria ter, né? E quando você procura alguém que já sabe fazer o que você queria aprender, esse caminho é encurtado absurdamente. E as pessoas muitas vezes negligenciam e não entendem isso. Eu disse, não, vou fazer um curso, né? E onde é que tem o curso? E a melhor instituição sempre foi o Senac. Então, foi aí onde eu decidi fazer o curso de cabeleireiro para entender sobre as químicas do que eu podia fazer na minha barbearia. E aí eu me descobri naquele mundo, inclusive fui trabalhar num salão para cortar cabelo feminino, porque as mulheres gostavam muito do meu trabalho, na questão de divisões, de ângulos, né? Fiz bastante curso, pivot point, inclusive. Então, assim, fiz cursos
valiosíssimos que me levaram a fazer cortes femininos, por exemplo, mas eu acabei resolvendo focar na barbearia realmente. Foi uma coisa que eu digo, não, nesse segmento aqui, porque hoje a gente tem muitos empresários no ramo do feminino que já estão em altíssimo nível, né? Um deles é a Fios, por exemplo, que é um lugar onde eu trabalhei, né? Comecei trabalhando para justamente entender sobre o mercado e tal. E aí eu disse, não, vou para a barbearia que hoje não tem nenhum nome tão ascendente, que eu acho que talvez seria um ambiente que eu ia me posicionar melhor, começando do zero, né? E aí eu decidi nesse momento ir para o masculino, mas foi importante demais passar pelo Senac e até hoje eu levo os conhecimentos que as minhas professoras ensinaram. É muito interessante aprender algo além do que só, por exemplo, cortar cabelo, foi fantástico. Porque quem verdadeiramente vai mudar a sua história é muitas vezes uma falinha que o professor disse lá e o pó descolorante, vou dar um exemplo, que você deveria ter usado seria esse e não esse para atingir esse tom de cor. Então, assim, isso faz a diferença. É o detalhe, é o cuidado. Muitas vezes você está desmotivado na profissão e o seu professor chegar e dizer, e aí, vamos lá, como é que tá, quantas pessoas você está atendendo. Então, isso vai muito além, né, do só, eu vou pagar para aprender. Não, até hoje eu tenho admiração, né, das minhas professoras e assim elas têm por mim também, graças a Deus. Se você se dedicar, se você estudar, todo mundo precisa de um barbeiro muito bom. Todo mundo precisa de uma cabeleireira muito boa. Se você não tem a oportunidade de começar o seu próprio negócio, inicie o seu próprio negócio em um negócio maior. E não tem problema nenhum. Até porque eu acredito que essa pessoa vai de alguma forma te ajudar porque você ajudou ela no começo. Então, eu vou dizer para vocês mais uma vez, o que transforma o jogo é você começar a ter a coragem de fazer e entender que todo mundo precisa de um profissional bom.